Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo volta à Macedônia e Grécia. Passando aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações e, finalmente, chegou à Grécia. Nota de rodapé 1. Paulo tinha o objetivo de partir de Éfeso para levar o evangelho ao povo de Troade, a caminho da Macedônia, onde reencontraria-se com Tito, a fim de avaliarem o crescimento espiritual da igreja em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, versículo 13. Nessa altura, por volta do ano 55 d.C., Paulo escreveria sua segunda carta aos Coríntios e seguiria evangelizando até Ilírico, grande região montanhosa, a leste do mar Adriático, espalhando-se desde o nordeste italiano e as tribos celtas da época, ao norte, até a Macedônia ao sul. Romanos capítulo 15, versículo 19. Essa última viagem de Paulo tinha como propósito levantar uma grande oferta para socorrer os crentes de Jerusalém, que estavam passando por muitas necessidades. Atos 24, versículo 17, 1 Coríntios 16, do versículo 1 ao 4. Onde permaneceu por 3 meses, quando estava pronto para embarcar para a Síria. Os judeus moveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu retornar pela Macedônia. Nota de rodapé 2. Paulo permaneceu em Acaia, capital da Grécia, durante o inverno, pois os navios não costumavam navegar nesse período. Paulo aproveitou o tempo para escrever sua epístola aos Romanos. Como os judeus estavam tramando sua morte e a valiosa oferta que transportava para os crentes da Judéia atraía a atenção de salteadores, Paulo decidiu não embarcar e seguir um caminho por terra, desviando-se de possível emboscada no porto de Crencreia, no que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico de Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. Nota de rodapé 3. Algumas igrejas enviaram homens de Deus como seus representantes para acompanhar Paulo nessa jornada. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23. Lucas se uniu ao grupo em Filipos. Versículo 6. Atos 16, versículo 10. Sópatro é o mesmo Sosípatro, de Romanos 16, 21. Aristarco, Atos 19, versículo 29, cujo nome significa que governa bem, segundo, assim como Tércio, Romanos 16, 22, quer dizer terceiro. Gaio de Derbe, Galácia, Romana, Atos 19, 29. Timóteo, representando um grupo de igrejas, pois vinha de Listra, mas havia realizado notável ministério em outros grupos cristãos. 1 Coríntios 16, versículo 10, versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 19, versículo 23. Tíquico, fiel auxiliar de Paulo, especialmente em relação às igrejas da Ásia. Efésios 6, 21, versículo 22. Colossenses 4, versículo 7 ao 9. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Tito capítulo 3, versículo 12. Trófimo, Efésio e gentio crente. Atos dos Apóstolos capítulo 21, versículo 29. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e, em 5 dias, nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. Paulo ressuscita o jovem Eutico. No primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até à meia-noite. Nota de rodapé 4.
Lucas costuma empregar o método grego de contar o tempo e as horas do dia quando narra fatos ocorridos em ambientes helênicos. Paulo, embora guardasse as principais festas judaicas celebrando dominicalmente o culto cristão, com o memorial do partir o pão à ceia do Senhor instituído por Jesus, Lucas 22, 19, Lucas 2, 42. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo do sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: "Não vos alarmeis, pois sua alma ainda vive." Nota de rodapé 5. No grande salão cenáculo, havia muitas candeias, literalmente em grego tochas, queimando óleo. A fumaça que produziam contribuiu para o profundo sono do jovem Eutico, que foi ressuscitado por Paulo, assim como Dorcas Tabita o fora por Pedro. Atos 9, 40. Atos 14, 8, 1 Reis 17, 21. O menino, sem dúvida, estava morto, mas não para sempre, nem muito menos para o poder de Deus. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: "Não vos alarmeis, pois sua alma ainda vive." Em seguida subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Paulo decide ir a pé até Assos. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Nota de rodapé 6. Assos ficava numa península oposta a Troade e distava aproximadamente 30 quilômetros por terra. A distância por mar, margeando o litoral, era cerca de 65 quilômetros. Dessa forma, Paulo não gastou muito mais tempo que o navio que navegou em redor da península. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. Nota de rodapé 7. Após o primeiro dia de viagem, foram acolhidos no ponto de Mitilene, que ficava no litoral sudeste da ilha de Lesbos. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos em frente de Quio. No outro dia, cruzamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Nota de rodapé 8. Passaram a segunda noite na ilha de Quio, que se localizava próximo ao litoral oeste da Ásia Menor, cruzando a entrada da baía que leva a Éfeso. Aportaram no terceiro dia em Samos, uma das ilhas mais importantes do mar Egeu. Mileto era o ponto de destino do navio em que Paulo estava e ficava cerca de 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Para chegar a Éfeso, teria que desembarcar e pegar outro navio. Paulo considerou os riscos e preferiu rumar direto para Mileto, onde promoveria uma reunião com os líderes da igreja em Éfeso. Porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia do Pentecoste. Paulo exorta os presbíteros. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Nota de rodapé 9. A importância da liderança espiritual dos presbíteros é enfatizada em todo o ministério e escritos de Paulo.
entregou aos presbíteros da igreja em Jerusalém a oferta generosa da igreja que estava em Antioquia, Atos 11:30. Nomeou presbíteros em sua primeira viagem missionária, Atos 14:23. Escreveu aos que exerciam esse ministério em Filipos, Filipenses 1, também chamados de bispos. Solicitou que os presbíteros de Éfeso viessem a seu encontro em Mileto para uma reunião solene. E alguns anos mais tarde, foi dirigido pelo Espírito Santo a escrever orientações sobre as qualificações especiais desses líderes cristãos. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: Vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Nota de rodapé 10. O livro de Atos apresenta 3 grandes discursos de Paulo. O primeiro, dedicado aos judeus, capítulo 13. O segundo, destinado aos pagãos, gentios, não crentes, capítulo 17. O terceiro, uma mensagem pastoral de testemunho, orientação e encorajamento aos líderes espirituais da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Com toda humildade e com lágrimas. Sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público, de casa em casa. Testemunhei, tanto a judeus como a gregos, que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Nota de rodapé 11. A expressão grega traduzida por algumas versões como constrangido, e aqui pelo vocábulo compelido, vem da forma original e literal, acorrentado e puxado pelo Espírito, conforme Atos 16, versículo 6. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que, desde agora, nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Nota de rodapé 12. A viagem com destino a Jerusalém faz parte do final da carreira ministerial de Paulo, embora seus escritos continuem sendo usados pelo Espírito Santo para instruir e encorajar os discípulos de Jesus todos os dias. Testemunhar o Evangelho da Graça é uma expressão que equivale a pregar o reino de Deus. Paulo teve uma última oportunidade de visitar a igreja em Éfeso, após a sua primeira prisão, mas certamente não se encontrou mais com todos os seus antigos amigos e discípulos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Nota de rodapé 13. Mesmo na igreja em Éfeso havia pessoas falsas, maldosas e ardilosas, cuja intenção era minar a integridade de Paulo e dos presbíteros com a finalidade de tirar algum proveito próprio. O cristianismo puro e verdadeiro não tem segredos ou doutrinas ocultas, como o gnosticismo e outras seitas heréticas que até nossos dias procuram iludir os incautos e que apenas buscam um Deus de resultados para serem servidos e não a Deus para adorá-lo. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Nota de rodapé 14. Os presbíteros também eram conhecidos como bispos, do original grego episcopoi, e que significa supervisores, ou guardiões espirituais. Dessa forma, os bispos, presbíteros,
Devem pastorear o povo de Deus como mestres, Efésios 4:11. São estabelecidos pelo Espírito Santo e respeitados pela Igreja, Atos 1:24, Atos 13, versículo 1, versículo 2, 1 Coríntios 12, do versículo 18 e versículo 28. O verbo comprou é análogo ao substantivo registrado em 1 Pedro 2:9, povo de propriedade exclusiva de Deus. Algumas versões trazem a frase pastoreardes a igreja do Senhor, que ele comprou com seu próprio sangue. Apesar de não estar errada, a forma mais próxima do significado original deve levar em consideração a frase idiomática hebraica subjacente ao texto grego, que se refere ao único filho ou ao amado. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Nota de rodapé 15. Falsos ensinadores logo ameaçaram as comunidades cristãs em toda a Ásia, com suas doutrinas gnósticas, ainda hoje infiltradas em diversas seitas heréticas, sendo sempre cultuando o conhecimento, o esoterismo e a cultura em detrimento do sacrifício vicário de Cristo. A carta aos Colossenses trata em profundidade desse assunto, assim como 1ª, 2ª e 3ª de João e Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Por isso, o trabalho do pastor inclui vigiar, 1 Pedro 5:8, exortar e admoestar, 1 Tessalonicenses 5:12, pregar e ensinar as Escrituras com vistas a edificar o corpo de Cristo, 1 Timóteo 4:6. Por isso vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra de sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Nota de rodapé 16. O ministério que Paulo recebera do Senhor, versículo 24, agora é integralmente transferido para os pastores, bispos, presbíteros ou líderes cristãos, que, ao submeterem-se ao senhorio de Cristo, ocupam uma posição de santidade, literalmente, separação do profano para servir ao sagrado, ainda que continuem a ser seres humanos propensos a falhas, fraquezas e pecados. Atos 26:18, 1 Coríntios 1:2, 1 João 1:9. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Nota de rodapé 17. Paulo dedicou-se em determinado momento também ao trabalho secular com o objetivo de suprir as suas necessidades pessoais e a de alguns de seus companheiros de ministério. Isso ocorreu em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2:9, e em Corinto, Atos 18:3. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Nota de rodapé 18. Os grandes mestres da igreja primitiva, mais tarde chamados de pais da igreja, usavam dizer, lembrando as palavras do Senhor antes de fazerem uma citação de Jesus. Paulo, curiosamente, recorda um conhecido dito de Jesus baseado em Lucas, capítulo 6, do versículo 37 ao versículo 38. Mas que não se encontra registrado nos evangelhos e corroboram a afirmação de João sobre as muitas realizações de Jesus que não foram registradas nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 21,
do versículo 24 ao versículo 25. Jesus e Paulo viveram a realidade, as últimas consequências desse ditado do Senhor e nos legaram seus exemplos.